Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto você abre a sua Bíblia, há algum tempo eu escolhi não ouvir mais certas rádios, ler alguns artigos, alguns jornais, revistas, decidi não acessar mais alguns conteúdos, não ver alguns canais de TV, por um motivo bem simples, porque eu não quero que entre no meu ouvido aquilo que não vai me edificar, simples assim. A palavra de Deus em Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também vem por ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, há algum tempo eu decidi não ouvir mais algumas pessoas, alguns pregadores, até alguns amigos, pessoas que quando eu me juntava a eles só reclamavam, nunca tinham uma palavra boa, nunca enxergava a vida por uma ótica melhor, sempre estava reclamando. Você tem algum amigo reclamão? Quem tem um amigo reclamão aí? Levanta a mão, só se ele não estiver do seu lado. Se ele estiver do seu lado, você não levanta a mão não. Pense em outro amigo. Porque tem gente que só reclama, que nunca está boa a vida, nunca tem uma boa notícia. Sempre está ruim, né? E se não tiver ruim, ele vai inventar uma coisa ruim, não é verdade? Tem gente que parece que fica torcendo a alegria dele é ter uma coisa ruim para te contar. Então às vezes alguma coisa na sua semana não está legal, você vai compartilhar com essa pessoa, né? Poxa, essa semana eu bati meu dedinho na quina da cama, e ele fala assim, eu que bati o pé inteiro. Conhece alguém assim? Essa semana, rapaz, eu perdi o horário lá e cheguei meia hora atrasado no emprego, e eu que cheguei 2 horas. Nunca tá legal, né? Tem gente que é o contrário, né? Que você fala uma coisa boa, ele sempre fala uma melhor, né? Ele quer ser o melhor. Mas tem gente que sempre parece que a vida dele é reclamar. Você está doido? Então eu parei de assistir alguns conteúdos na internet por causa disso. Parei de ouvir algumas pessoas por causa disso. Eu, quando era seminarista, né, meio-dia a gente parava lá no seminário na hora do almoço, depois a gente almoçava lá meio-dia, 1h, e a gente ia para o nosso quarto, a gente ligava o rádio e ouvia um grande pregador. Eu não vou falar o nome dele agora porque a gente está online, de manhã eu falei, né, um pregador maravilhoso na época. Hoje eu tenho pavor de ouvir ele, eu não quero nem saber, eu não sigo ele na rede, eu não tenho ele no Twitter. Aliás, agora ninguém tem ninguém em Twitter, né? Porque o Xandão bloqueou todo mundo. Só no Brasil e em outros 6 países do mundo isso acontece, e todos os países bem tranquilinhos, tipo Coreia do Norte, Mianmar e outros lugares assim, bem livres, que não pode twittar, né? E aí eu não sigo ele em lugar nenhum. De vez em quando alguém retuita ou aparece lá por causa do algoritmo, aí eu já bloqueio, falo, não tem interesse nesse cara. Tinha um programa de televisão que passava todo sábado ou domingo de manhã. Então eu parei de andar com algumas pessoas, parei de ouvir alguns pregadores. Esse cara era um grande pregador. Ele pregava na Globo todo domingo de manhã. E a gente ouvia ele pregando 1-2 horas, gente. E parecia 5 minutos. Eu nunca vi isso depois dele. Hoje ele é cabeludo, eu tenho pavor de ouvi-lo. Pavor. Porque ele nunca tem uma boa notícia, a igreja está sempre problemática, a igreja é sempre um lugar ruim, então eu não ouço. Porque também na Bíblia, no provérbio, o provérbio de número 18, o verso, né? Porque provérbio é verso, o verso 21 diz, a língua tem poder de trazer morte ou vida, quem gosta de falar arcará com as consequências. Uma vez que ao mesmo tempo que a gente fala e a fé é criada, e a gente ouve e a fé é criada, ou a incredulidade é criada, a vida e a morte também estão no poder da palavra. O que a gente fala pode gerar vida ou morte. O que a gente fala pode salvar uma vida, ou o que a gente fala pode matar alguém.
Esse é o instrumento mais poderoso que nós temos. Tiago, lá no capítulo 4, ele vai falar assim: a língua é um órgão desse tamanhozinho, e mesmo sendo um dos menores órgãos do corpo, ele tem o poder de destruir, pôr fogo em tudo, queimar as coisas, porque é exatamente isso. Existe um poder extraordinário nisso. Então eu parei de ouvir, porque esse ambiente de reclamação faz da gente reclamador. Quem anda com gente que reclama, uma hora está reclamando. Quem anda com gente que tem uma perspectiva diferente, sempre está olhando diferente, mas com reclamador só reclama. Por isso que escolha bem com quem você anda, porque você vai se tornando igual a essa pessoa. Daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas. Então parei de ouvir essas palavras, porque a palavra, se ela cria e ela destrói, eu vou escolher palavras que criem, palavras que tragam vida. E a palavra profética, ela tem exatamente esse poder. E quando eu leio Ezequiel 37, eu encontro um caminho da palavra profética, um caminho que a gente precisa andar para também viver os benefícios dessa palavra, porque ela tem poder sobre as nossas vidas. E no Antigo Testamento é um pouquinho diferente do Novo, porque lá no Antigo Testamento Deus levantava os profetas, e eles eram basicamente as únicas pessoas responsáveis por liberar palavras proféticas. Já no Novo Testamento, todos nós temos a liberdade por intermédio do Espírito Santo para liberar palavras proféticas, porque no Antigo Testamento o profeta era um homem escolhido exclusivamente para essa finalidade. Assim como o rei era escolhido para ser rei, o sacerdote para ser sacerdote, o profeta era escolhido para ser profeta. E ninguém podia profetizar que não fosse um profeta. Mas no Novo Testamento todos nós recebemos uma unção. O Espírito Santo está sobre nós. E se ele está sobre nós, a palavra profética agora está liberada para cada um de nós. Nós temos liberdade para liberar essa palavra profética. Agora vamos lá para o texto, para você caminhar comigo nesse ambiente em que você vai criar essa palavra profética. Leia comigo, Ezequiel 37, versículo 1, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei em meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e o cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopra nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Até aqui. Olha que coisa extraordinária. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente precisa lembrar qual é o contexto que nós estamos vivendo, que Israel está vivendo. A situação de Israel é uma situação de caos. O povo de Israel é comparado a esses ossos secos porque o que eles vivem é uma vida de miséria. Israel está num ambiente de destruição, de morte, de miséria. O império babilônico dominou a nação, os assírios tomaram a nação, e eles foram jogados a uma grande destruição. E todo mundo, ao olhar para a destruição, não vê nenhuma opção, senão a morte, o caos. Por isso que o profeta diz assim: olha, esse ambiente, o Deus fala para Ezequiel, esse ambiente que você está vendo é Israel.
vocês olham para eles e veem ossos secos, e olha, eu preciso te colocar, ossos secos é o pior estado de degradação moral e religiosa para um judeu, porque você lembra que o judeu ele não pode nem tocar num corpo morto, ele precisa enterrar esse corpo, ele precisa colocar ele num ambiente. Então, se eles passam por qualquer ambiente, qualquer corpo morto no meio de uma estrada, eles têm que passar distante disso, de longe disso. Ele não pode tocar, porque se ele tocar, ele se torna um impuro. Agora, o que Deus está fazendo com Ezequiel é pior ainda. Ele não apenas coloca ele num ambiente de um corpo morto, mas eles já foram tão degradados, já entraram em um estado tão grande de decomposição, que não tem mais nada de músculo, o que só tem é ossos. E é esse o comparativo que Deus faz para Israel. Olha, a nação é isso, a nação é um vale de ossos secos, não tem mais nada, não tem mais solução, não tem mais para onde ir. Eu não sei você, mas em alguns momentos da minha vida, quando eu olho para a minha condição, o que eu vejo é um vale de ossos secos. Eu olho e falo assim, olha, não tem mais o que ser feito, não tem mais solução, não tem mais alternativa, não tem mais nada ao que ser feito. Eu estou diante de um vale de ossos secos. Eu olho para o diagnóstico médico, eu olho para a minha conta bancária, eu olho para o meu casamento, eu olho para os meus filhos que estão afastados, e a minha percepção, o diagnóstico, o que eu falo diante disso é, não tem mais o que fazer. E essa é a ação natural, olhar para a morte, olhar para o caos, olhar para o diagnóstico, olhar para a conta, olhar para as finanças, olhar para o casamento e falar, não tem mais o que ser feito. Isso é o que todo mundo vai fazer. Mas quando a gente vive esse ambiente que a gente vive, que é o ambiente profético, não é isso que nós devemos fazer. Não é dessa maneira que nós devemos agir, porque se tem algo que pode mudar toda e qualquer situação, chama-se palavra profética. Se tem algo que pode mudar diagnósticos, se tem algo que pode transformar vidas, se tem algo que pode gerar vida onde não há vida, se tem algo que pode trazer luz à escuridão, chama-se palavra profética. Um ambiente profético pode mudar qualquer situação, qualquer diagnóstico, qualquer economia, qualquer governo. Um ambiente profético muda todas as circunstâncias. E é por isso que nós estamos falando de uma palavra profética. Porque não adianta a gente apenas ter fé, a gente precisa liberar a palavra que muda. Não adianta a gente apenas acreditar, ser motivado a ter fé, mas a gente precisa verbalizar isso, trazer à existência aquilo que muda. Olha quantas pessoas nesse mês viveram milagres, quantas pessoas subiram aqui com a maca. Eu vivi tanto milagre, irmão. Eu já contei na terça semana, vivi mais um extraordinário. Coisas incríveis que a gente vive pela fé e que nós só vivemos porque nós decidimos liberar uma palavra profética, falar assim, olha, você vai viver um mês extraordinário, Deus vai ativar a sua fé, Deus vai fazer algo, porque a palavra profética faz exatamente isso. Agora, eu não vou falar hoje sobre o que acontece com Ezequiel, mas sobre o caminho da palavra profética, porque o que aconteceu com Ezequiel foi para Ezequiel, mas a palavra profética e o caminho dela é para cada um de nós. A mesma palavra que foi liberada por Ezequiel e que trouxe vida àquele vale de ossos secos, agora está sobre a nossa vida e nos dá autoridade para liberar palavras sobre o ambiente que nós vivemos e transformar o vale da nossa vida num exército. Eu não sei qual é a sua condição hoje, mas eu vim aqui te dizer que ela pode mudar por intermédio de uma palavra profética liberada hoje. Quem crê nisso? Fala para quem está do seu lado assim, a sua vida pode mudar hoje. Vamos melhorar isso e começar a liberar a palavra profética? Fala assim, a sua vida vai mudar hoje. Agora percorra o caminho da palavra profética. Quais são esses fundamentos da palavra profética? Olha o versículo 1 e 2. Leia comigo, vai aparecer aí na tela. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale.
espalhados por toda parte e completamente secos. Não sei se você percebeu, mas não foi Ezequiel que um dia acordou e falou assim: hoje eu vou passear no vale de ossos secos, foi isso? Não foi Ezequiel que um dia acordou e falou assim: hoje eu vou passear no meio do pior lugar que alguém pode estar. Não foi Ezequiel que acordou e falou: hoje eu vou enfrentar um problema, hoje eu vou receber um diagnóstico de dor, de morte, hoje eu vou no médico e o médico vai falar que eu estou com câncer, hoje eu vou no médico e ele vai falar que eu tenho apenas 60 dias de vida. Aliás, ninguém acorda em sã consciência e fala assim: hoje eu vou receber uma notícia ruim. Quem acorda pedindo notícia ruim? Hoje eu quero receber uma notícia ruim. Não, ninguém faz isso, irmão. Ninguém faz isso. Ninguém toma decisões por notícias ruins. Ninguém acorda esperando receber uma notícia ruim, mas elas chegam na nossa vida. Ninguém tem controle sobre elas, mas elas chegam. Agora o que me chama a atenção é como Ezequiel escreve essa experiência. Olha o que ele diz: foi a mão do Senhor que veio sobre mim, e foi o Espírito do Senhor que me levou a um vale cheio de ossos. E mais do que isso, ele me conduziu entre os ossos que cobriam do vale, o fundo do vale, espalhados por toda a parte, completamente secos. O que Ezequiel está falando é o seguinte: olha, um dia eu estava lá na minha casa, ou nesse dia eu estava na minha casa, e o Senhor me acordou de madrugada, me pegou pela mão e andou comigo no meio de um vale de ossos secos. Foi Deus que me levou para o meio do vale. Foi Deus que me acordou na madrugada e me deu essa visão. Foi o Senhor que veio sobre mim e me levou para essa circunstância. Olha que percepção extraordinária. A maioria das pessoas olham para a sua condição, para as circunstâncias da sua vida, e eles olham assim: meu Deus, será que eu pequei? O que eu fiz de errado para merecer isso? Será que é porque eu nasci numa família pobre? É porque eu sou branco, negro, amarelo, japonês? Né? A gente vive um ambiente que as pessoas ficam tentando encontrar desculpas todos os dias para as coisas darem ruim na sua vida. Mas encontrar e arrumar desculpas não vai solucionar os seus problemas, irmão. Se colocar numa condição de coitado, não resolve o problema. Vai resolver ficar pensando que o seu pai te abandonou? Não vai resolver. Vai resolver ficar reclamando que a família te deixou? Não vai resolver. Vai resolver ficar reclamando que você nasceu pobre? Não resolve. Isso não traz solução. O que traz solução é reconhecer que existe um propósito divino em todas as circunstâncias, seja elas quais forem. O que Deus está fazendo com Ezequiel é exatamente isso. Ezequiel, eu estou te levando para um vale, eu estou te conduzindo a esse vale, e se eu estou te conduzindo a esse vale, eu estou também te dando a mão para andar sobre esse vale. Olha, se você está numa circunstância adversa hoje, existe um plano de Deus nessa circunstância, e quando seus olhos se abrirem para ver que é Deus que está te guiando para lá, Ele vai fazer esse ossos secos, esse vale virar um grande exército. Mas para isso precisa reconhecer essa condição. É Deus que está te levando. Pastor, mas é um diagnóstico de morte. É Deus que está te levando lá para você vencer, para liberar uma palavra profética. Pastor, mas é um caos. É Deus que está te conduzindo a esse lugar. Reconheça o propósito divino em todas as circunstâncias. A gente precisa perceber e falar assim: é Deus que está me levando para esse lugar. Pastor Davi citou um texto aqui, 1 Reis, capítulo 17, a história da viúva de Sarepta. O texto diz que o Senhor foi lá onde Elias estava e disse assim: Elias, vai morar em Sarepta, porque eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Aquela viúva, se Elias não tivesse ido lá, ela ia morrer de fome. Ela estava catando o cavaco para fazer a sua última refeição. Mas olha o que Deus faz. Deus sabe que para que um milagre aconteça, alguém precisa entregar algo. Para que um ambiente muda, alguém precisa liberar uma palavra. Nenhum ambiente muda sem uma liberação de palavra. Então ele cria uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu vou mandar o profeta para esse lugar.
para abençoar a vida dessa viúva, não foi para cuidar de Elias que Deus mandou ele para lá, para Sarepta, porque Deus podia mandar corvos, ele já tinha feito isso. Deus podia mandar pão do céu, ele cansou de fazer isso. Mas ele vai e manda Elias para a casa daquela viúva, porque ele quer salvar a história daquela viúva. Ele precisa liberar uma palavra profética para que aquele ambiente seja transformado. Então ele fala: vai Elias, àquela casa, porque lá tem uma viúva. E quando Elias chega, ele fala assim: me faz um bocadinho de pão, me entrega algo, porque eu digo uma coisa da parte do Senhor: a partir do momento que você entregar, a farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija. Olha o que Deus está fazendo, Ele está mudando o ambiente para transformar por intermédio de uma palavra profética a história daquela mulher. Se Deus está te colocando num deserto hoje, Deus está esperando que você seja o profeta desse deserto para transformar essa situação. Se Deus está te colocando sobre um ambiente de fome, Deus está te esperando que você reconheça o controle dele e libere uma palavra profética que muda esse ambiente. Eu gosto da história de Abraão em Gênesis 22. No versículo 1, o Senhor aparece para Abraão. Lembra disso? Até então, o Senhor tinha feito muitas promessas para Abraão. Mas promessa é uma ação de Deus para nós. E agora Deus precisa que uma palavra seja liberada, para que tenha uma outra parte na promessa. E deixe de ser uma promessa e se torne uma aliança. Quando você faz um contrato com alguém, você tem lá deveres e direitos. Por exemplo, você faz um contrato de locação, minha especialidade. Então você vai ter lá uma casa que é oferecida para o locador, e ele vai prometer cuidar da casa, pagar o aluguel, não é isso? Então você tem duas partes, e isso torna uma aliança, um contrato entre duas partes. Até aqui na vida de Abraão não tem aliança, só tem promessa. Deus aparece em Gênesis 12 e fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Beleza. Gênesis 15, olha para o céu, sai da tua tenda. Consegue contar as estrelas então? Assim como você não consegue contar as estrelas nem a areia do mar, assim é a sua descendência. Promessa, mas está faltando a parte de Abraão. Está faltando a parte de Abraão nessa história, para que ela não seja uma promessa e ela se torne uma aliança. Então o que Deus faz? Deus chega na vida de Abraão e fala assim: Abraão. E Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um monte que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Agora nós temos uma outra parte. Deus está abençoando, prometendo abençoar Abraão, mas agora tem uma aliança, porque Abraão vai entregar algo. E olha o que o versículo 8 diz. Deus, quando Isaque pergunta a Abraão, que ele fala assim: pai, eu vejo o cutelo, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas eu não vejo o sacrifício. Olha a resposta, olha a palavra profética sendo liberada. Abraão diz: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão liberou uma palavra, ele não via, ele não enxergava, mas ele liberou uma palavra, ele percebeu o ambiente, ele entendeu, Deus está no controle de todas as coisas. A percepção dele é daquele que sabe que mesmo que ele tenha que entregar um filho, Deus é capaz de ressuscitar esse filho. É a sua percepção que vai dar origem à mudança do ambiente que você vive. Começa hoje a mudar a sua percepção. Pare de reclamar do ambiente, comece a ver Deus no controle. Pare de reclamar das circunstâncias e comece a enxergar Deus te dando a oportunidade de mudá-las. Pare de reclamar da saúde, do governo, da falta de recurso, da falta de dinheiro, da falta de alguma coisa que você tenha, do deserto, do filho, do marido, e comece a perceber: Deus está me dando a oportunidade de colocar todas as coisas em seu controle. Aleluia! Porque Deus nunca perdeu o controle de nada. Você precisa reconhecer o propósito de Deus em todas as circunstâncias. Existe um engano que a gente aprendeu por aí, né? É a palavra centro da vontade de Deus.
E aí a gente, como crente, às vezes pensa que a vontade de Deus tem um centro. E eu fico pensando qual é a margem da vontade de Deus. Porque se tem centro, tem margem. Mas não tem, irmão. Ou é vontade de Deus ou não é vontade de Deus. Ou a gente entende que Deus tem um controle sobre todas as coisas. E tudo que a gente vive é uma vontade dele. É isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma parte, não é metade, não é parcial. A vontade dele é boa, é agradável e ela é perfeita. Ou a gente sabe e entende que ele está no controle de tudo, ou ele não está no controle de nada. E eu vim te dar uma boa notícia: Deus está no controle de todas as coisas. Fala para quem está do seu lado: Deus está no controle dessa situação. Se você conhece a situação dele, fala assim: Deus está no controle da tua enfermidade, Deus está no controle das suas finanças, Deus está no controle do teu casamento, Deus está no controle daquele filho que está afastado, Deus está no controle da porta de emprego que parece que nunca abre, Deus está no controle do governo, da nação, Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, olha o versículo de número 3. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Esse diálogo é um dos diálogos mais loucos da Bíblia. Que Deus é todo poderoso e ele pergunta para um homem comum, um homem mortal. Ele fala assim: acaso esses ossos podem reviver? Eu fico pensando, se Deus aparece para mim e fala assim: Samuel, será que essa situação pode mudar? Eu falo: ih, rapaz, se Deus está em dúvida, lascou. Na minha percepção humana, se Deus está me perguntando, já era, não tem mais o que fazer. Mas olha que coisa extraordinária é a percepção de Ezequiel. Ele, diante dessa situação, diante da pergunta do Senhor, ele tem uma resposta inteligentíssima. Ele fala assim: Senhor, se tem alguém que sabe, é o Senhor. Aí nessa hora Deus fala assim: acertou, miserável. Muito bem, eu sei, é isso mesmo, eu quero mesmo. Agora você tem que profetizar. Profetiza. Só que eu quero destacar com você uma frase aqui que ela pulsou no meu coração enquanto eu pensava e orava e preparava essa ministração. Ele fala assim, olha como está escrito ali: profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Tem lógica nenhuma isso, irmão. Osso tem ouvido? Osso não tem ouvido, irmão. Aliás, pensa bem, é um exército de ossos secos. A tíbia está de um lado, o perônio está do outro, o fêmur está do outro, está uma confusão. É um exército. Não é que eles estão organizados, igual você aprende lá na escola, vem aquele esqueletinho, né? Você já foi num cemitério, quando eles estão fazendo aquelas limpezas e organização de tumba? Eu fui. Quando minha bisavó faleceu, nós fomos lá no velório dela. E aí quando foram enterrar, lá em Petrópolis tem pouco espaço, então é tudo naquelas gavetas, né? Aí quando foram enterrar naquele prédio da minha família, da família dela, tiraram um saco assim. Aí meu pai falou: aí está o seu avô. O bisavô e um monte de gente. Estava lá os crânios, eu não vi, né? Era o saco preto, né? Aquele monte de coisa, mas estava lá tudo misturado. Irmão, imagina juntar tudo isso agora. É só osso, não tem mais nada. Anos já secaram. Se é só osso, não tem pele, não tem cartilagem, não tem músculo, não tem ouvido. Osso ouve. Osso não ouve. Osso não ouve. Mas olha como isso fez sentido para mim, porque em muitos momentos da minha vida eu falei assim: eu não falo mais, essa pessoa não vai ouvir. Eu não falo mais, isso não tem jeito. Quem já não disse isso? Eu não digo mais nada para esse menino. Eu não digo mais nada para essa pessoa.
eu não falo mais nada sobre esse assunto, porque isso não houve. E aqui está a grande beleza, porque a palavra profética, ela é capaz de transformar coisas impossíveis em possíveis. A palavra profética faz osso ouvir, irmão. A palavra profética faz aquilo que não tem pele, nem músculo, nem carne ouvir. A palavra profética faz filho ouvir. A palavra profética faz marido não crente ouvir. A palavra profética faz pastor, professor, chefe, líder que não tem ouvido ouvir a sua oração. Alguém diz assim: por que eu vou orar se meu chefe não vai ouvir? Quem disse que ele não vai ouvir? Quando você libera uma palavra profética, Deus cria um ouvido no teu chefe para ele ouvir a sua oração. Quando você libera uma palavra profética, ele cria um ouvido no dinheiro, ele traz o dinheiro do injusto e coloca na mão do justo. Quando você libera uma palavra profética, ele tira o ouvido da doença e ele coloca na saúde. Ele fala assim: saúde, vai lá e vem como remédio sobre a vida dessa pessoa. Ele cria ouvidos onde não tem, porque a palavra profética transforma o impossível em possível. E eu posso te provar, não só com esse texto. Veja, olha a abertura do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14. Vocês podem passar que está tudo aí. Vamos passar que vai aparecer. Êxodo 14, versículo de número 15. Então o Senhor disse a Moisés, lembra disso? O povo de Israel está cercado. O exército de Faraó enorme está em volta do povo de Israel. E agora eles estão diante, cercados. De um lado vale, montanhas, de outro exército, por trás o exército e na frente o Mar Vermelho. E agora o que fazer? A palavra do Senhor para Moisés é: por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Olha que Deus está falando para Moisés, que você está olhando para mim, Moisés, libere a palavra profética, anda. Agora eu te pergunto, rio, mar tem ouvido? Mas ele ouviu ou não ouviu e o mar se abriu? O mar se abriu porque Deus cria ouvido no mar, para aquele que libera a palavra profética. A palavra profética dá ordem a coisas impossíveis e elas se tornam possíveis. Mesmo que o seu marido não esteja ouvindo, mesmo que seu chefe não esteja ouvindo, mesmo que a árvore não esteja ouvindo, mesmo que o universo não esteja ouvindo, Deus, por meio da palavra profética, cria ouvidos, faz com que aquilo que não ouve, ouça a voz do Senhor. Lembra da ressurreição de Lázaro? João, capítulo de número 11. Chega a notícia de que Lázaro está doente, versículo de número 20, olha que coisa interessante. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela foi ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora preste atenção nisso. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Nós estamos falando aqui de horas antes de Lázaro ser ressurreto. Lázaro não saiu do túmulo. Só mais para frente ele vai sair do túmulo. Mas Marta tem noção de que Deus pode, Jesus pode. E ela fala assim: Senhor, eu sei que se o Senhor pedir, o Senhor pode fazer todas as coisas. E a resposta de Jesus qual é? Versículo 23. Seu irmão vai ressuscitar. Lázaro não ressuscitou horas depois, quando o Senhor falou: Lázaro, vem para fora. Porque a ordem que o Senhor dá para Lázaro é para sair para fora. A vida voltou para Lázaro quando o Senhor liberou uma palavra profética: seu irmão vai ressuscitar. Nessa hora, um homem morto recebeu o ouvido e ouviu a voz do Senhor sendo liberada. Meu irmão, seu marido pode estar morto espiritualmente, mas Deus vai criar um ouvido para ele ouvir a voz de Deus. O seu chefe pode ser um macumbeiro, mas Deus vai criar um ouvido para ele ouvir a voz de Deus. O seu líder pode não te ouvir, mas Deus vai criar um ouvido, e quando você liberar a palavra profética, o ambiente impossível vai se tornar possível. Muda esse ambiente por meio da liberação da palavra profética. Transforme o impossível pelo poder da palavra. Fala para quem está do seu lado aí: olha, muda esse ambiente.
Fala para quem está atrás de você, muda esse ambiente. Você não vai mudar reclamando, irmão. Você não vai mudar choramingando, arrumando desculpa. Pare de arrumar desculpa. Você não vai mudar arrumando desculpa, eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu sou pobre, eu nasci assim, eu sou filho de pobre, eu nasci numa família, eu sou escravo, eu sei lá o quê. Isso não muda nada. O que muda é uma liberação profética. O que muda é falar assim, ossos secos, ouçam, eu vou trazer vida, ouçam a voz do Senhor, vivam. Tudo muda por uma palavra profética. Terceiro, olha o versículo 6. Porei carne e músculo em vocês, e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns com os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Eu gosto demais de uma expressão que acontece aqui no meio. Versículo de número 8. 8 não, versículo de número 9. Então ele me disse, não, nem é 8 nem 9, versículo 7, volta aí, pronto, aí, aqui ó. Assim anunciei essa mensagem como ele havia ordenado. Presta atenção nisso. De repente, enquanto eu profetizava, você prestou atenção nisso aqui? Porque o que está acontecendo é o seguinte, eu não sei quanto tempo durou a palavra profética sendo liberada por Ezequiel. Você sabe? Eu não sei. Eu não sei se durou horas, não sei se durou dias, semanas, não sei. Pode ter durado meses, essa visão. Ezequiel está tomado nessa visão. A minha impressão é que isso durou algumas horas. Mas enquanto ele profetizava, nessas horas, foi que as coisas foram acontecendo. Ele não parou, ele continuou. Porque toda vez que eu paro de profetizar, eu digo assim, eu não acredito mais. Toda vez que eu paro de profetizar, eu digo assim, o Senhor não vai fazer mais. Toda vez que eu desisto, eu estou falando assim, olha, eu não sou capaz e Deus não é capaz. Pior do que eu não ser capaz é eu dizer, Deus não é capaz de fazer. Imagine se Naamã tivesse parado de mergulhar no 6º mergulho, irmão. Ele morreria de lepra. Mas ele ouviu a palavra profética de Eliseu, que falou assim, mergulhe 7. E no 7º mergulho, ele foi curado. Imagine se Israel, quando estava cercando Jericó, no 7º dia, na 6ª volta, eles parassem e falassem assim, não vai dar certo. Mas eles deram a 7ª volta e eles gritaram, e quando gritaram, liberaram a palavra profética, Jericó caiu. Imagine se Deus tivesse parado de criar o universo no primeiro dia.
Porque existe um tempo certo para todas as coisas, e a gente nunca sabe quando de repente do Senhor vai chegar. Por isso a gente tem que continuar profetizando. Olha, eu vim aqui nessa noite dizer para você continuar a profetizar. Talvez você está aí no 6º dia, no 7º dia, no 20º dia, no 10º ano, pastor, mas eu já estou orando pelo marido há 10 anos, eu estou orando pelo meu filho há 15 anos, eu estou orando pela minha esposa há 50 anos. Dá mais uma volta, mergulha mais uma vez, libere a palavra profética, porque enquanto você libera a palavra profética, vem o de repente do Senhor. O de repente só vem para quem confia. Quem desacredita, o de repente não chega. E o segredo está exatamente ali no versículo 9, por isso que eu falei 9. Nessa expressão que Deus está usando, e que Ezequiel vai falar, ele fala assim, Senhor soberano. É uma redundância que nós temos aqui. Porque Ezequiel, ele usa duas palavras no hebraico. Ele usa a palavra Yahweh, que é o tetragrama, é o nome impronunciável de Deus. E ele usa na sequência a palavra Adonai, que é a palavra que nós usamos quando chegamos no nome de Deus. Então, quando eu estou lendo a Bíblia hebraica e eu chego no nome de Deus, são 4 consoantes, eu não sei qual é esse nome, eu não sei conjugar, ninguém consegue falar 4 consoantes. Então, um judeu, um sacerdote, ou nós que lemos a Bíblia em hebraico, quando nós chegamos no nome de Deus, nós usamos a expressão Adonai. Então, na prática, quando alguém está lendo esse texto em hebraico, ele fala Adonai, Adonai. Yahweh, que é o nome de Deus, e Adonai, a mesma coisa. E não é um acaso ele estar usando essa expressão aqui. Ele podia usar só um nome. Ele podia só colocar o Yahweh. Ele podia só colocar o El Rafá, o Elohim, mas ele escolhe usar, Deus escolhe falar o nome dele e Adonai. Porque ele está dizendo assim, olha, eu não estou falando de qualquer Deus. Eu não estou falando de qualquer pessoa. E não é só eu, sou eu apenas, sou eu mesmo. É tipo assim, olha, quem está falando aqui é Deus mesmo, anota aí. Meu CPF, meu RG, sou eu. Sou eu que estou falando contigo. Não é Deus. Deus chega e fala assim, ó, anota aí, é essa pessoa, é Deus o Todo-Poderoso. O Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus, o Criador de todo o universo. Tem noção disso? O que Deus está falando para Ezequiel é assim, quando você profetiza, você invoca o Deus Criador, então confie naquele que é o agente da criação. Você está olhando para ossos, você está olhando para um ambiente irreversível, mas eu sou o Criador do ser humano. Eu fiz o homem com as minhas mãos, eu fiz o homem do barro, eu liberei o sopro de vida sobre ele. Se eu fiz isso uma vez, eu posso fazer 2, 3, 4, 10, 532 mil vezes, milhões de vezes, porque eu sou o Criador. Irmão, quando você para de profetizar, você deixa de confiar no Deus que é o Criador de todas as coisas. Irmão, quem é que sustenta o sol distante da terra? Pastor, é a gravidade da terra que repulsa o sol e do sol que atrai a terra. É óbvio que é, irmão. Mas é o próprio Deus, o sustentador, que tem o controle em suas mãos. Se nós tivéssemos 1 centímetro para frente, nós morreríamos queimados. E se nós tivéssemos 1 centímetro para trás, nós morreríamos congelados. Nós estamos exatamente na distância correta. Não é um acaso, é o Deus, o Criador de todas as coisas, que põe ordem ao caos. Ele está falando para Ezequiel assim: pode confiar que se eu sustento a terra, se eu sustento o universo, se eu sustento a humanidade em toda a história, eu sustento também a tua vida. Mas cada um de nós tem um tempo, irmão. Olha como foi a criação do universo. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Veja, estava tudo um caos, tudo destruído. Pode deixar aí o texto. E Deus liberou uma palavra: haja luz, houve luz. Haja ordem ao caos, traga luz à escuridão.
Olha o que o texto diz: Deus viu que a luz era boa, esperou a luz e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Se Deus, irmão, não acabou de organizar o universo em um dia, porque a gente acha que a nossa vida vai mudar em uma hora. Não pare de profetizar, porque vem o segundo dia, você profetiza, vem o terceiro dia, você profetiza, vem o quarto dia, você profetiza, o quinto dia, você profetiza, o sexto dia, você profetiza, até que vai chegar o sétimo dia da sua vida, e você vai descansar diante da obra pronta do Senhor na sua vida. Pode confiar que o dia do descanso vai chegar. Fala isso para alguém que está do seu lado, ele precisa ouvir isso. Pode confiar que o dia do descanso vai chegar. Continua profetizando. Como a Bíblia ela é uma construção de Deus e não humana, ela é um espelho. Eu gosto dos espelhos da Bíblia. Por exemplo, eu gosto de olhar para Tiago em comparativo com o Sermão do Monte. Tiago escreve sua epístola e ela é um espelho do Sermão do Monte. Eu gosto de olhar para os 10 mandamentos e olhar o espelho que nós temos no amarás, nos 2 grandes mandamentos de Deus, e também olhar o espelho que o apóstolo Paulo faz a partir disso, nas epístolas. Essa é a beleza. Se nós temos Gênesis no Antigo Testamento com uma palavra profética de criação, nós temos Jesus no Novo Testamento, Logos. Olha João 1, no princípio era o verbo. Olha o que João está entendendo, presta atenção nisso, porque isso aqui é fundamental para a sua vida. Olha o que João entendeu, olha o que João escreveu. Sabe esse princípio que nós acabamos de ler? Lá nesse princípio, Jesus, que é a palavra, ele já existia. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Ele, Jesus, existia no princípio com Deus. Por meio dele, que agora João chama de palavra, de logos, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Jesus, que é a palavra, possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Meu irmão, olha o que João entendeu, olha o que João viu, como diria o cantor, né? João falou assim: gente, sabe aquela palavra assim, haja luz? Quando Deus falou haja luz, Jesus saiu da boca de Deus e criou a luz. Quando ele falou haja separação, Jesus saiu da boca de Deus e criou separação. O que João está falando assim, todas as coisas. Olha os adjetivos que ele usa. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Sem ele, versículo 3, nada foi criado. Ou seja, sem Jesus nada seria criado. E todas as coisas foram criadas pela palavra. Olha o que ele diz no 4. Essa palavra trouxe luz a todos. E olha o versículo 5. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Não tem meio, não tem parte da vontade, não existe meia vontade, existe toda a palavra. Não são 6 voltas, não são 6 dias, são 7 dias. Não são 6 mergulhos, são 7 mergulhos. Não são 37 dias e 337 anos e 364 dias. São 38 anos para que aquele homem fosse curado. Ou seja, não existe uma parte da sua vida que vai ficar inacabada. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai acabar. A palavra profética que você libera não organiza uma parte do seu ser, ela organiza
toda a sua vida. Não tem uma parte que vai ficar sem solução. Deus vai pôr em ordem todas as coisas quando você liberar a palavra profética. Sabe por quê? Porque quando você libera a palavra profética, você ganha um sócio. O nome dele é Jesus. Quando você fala, Jesus sai da sua vida, Jesus sai da sua boca, e ele participa da construção de algo que você jamais vai conseguir fazer, mas ele, que é o Criador, ele põe em ordem todas as coisas. É por isso que é tão poderoso liberar uma palavra profética, porque a gente fala assim: Jesus vai lá, e é ele que dá essa autoridade para a gente. Por isso que a gente termina a oração falando o quê? Em nome de Jesus, amém. Que nós estamos fazendo o seguinte: Senhor, eu estou pedindo isso vai ser colocado em ordem, e eu não estou fazendo isso em meu nome, porque eu não tenho poder para isso, eu estou fazendo isso em seu nome. Nessa hora Jesus sai da sua boca, e ele põe em ordem o caos, e ele organiza a vida, e ele traz vida ao morto, e ele traz saúde, porque ele é saúde, porque ele é vida, porque ele é luz, porque ele é ordem, porque ele é a palavra profética. Agora, quando eu não libero uma palavra profética, ou eu faço qualquer outra coisa, que eu faço é colocar um outro agente nessa vida. Quando eu falo, seu idiota, não é Jesus que sai da minha boca. Lembra que o próprio Jesus fala assim: acaso pode sair água doce e salgada da mesma fonte? Jesus não tem comunhão. No diálogo de Jesus com Nicodemos, um encontro à noite, um dos textos mais brilhantes da Bíblia, vai num capítulo inteiro do meu próximo livro aí, de uns dos próximos livros. Nicodemos se encontra com Jesus à noite, e o Senhor fala para Nicodemos assim: olha, o problema, Nicodemos, não é você me encontrar aqui de noite. O problema é que de noite as obras não aparecem, mas eu sou a luz. E porque eu sou a luz, eu trago luz a toda a escuridão, e diante da escuridão não tem obra que não apareça. Então, se a tua casa está bagunçada, se a tua vida está bagunçada, se a tua finança está bagunçada, e às vezes ela está escura, traga Jesus, porque ele mostra o caos, mas ele também dá ordem ao caos. Ele põe em ordem. Profetiza, não pare. Profetiza, continue, confie. Quando você para de profetizar, meu irmão, o que você está dizendo é assim: eu não confio que Deus pode continuar, eu não confio que o Senhor pode terminar. Quando você reclama, o que você está dizendo: eu não confio que Deus pode mudar essa circunstância. Quando você não libera uma palavra profética, você está dizendo assim: eu não acredito que Deus pode mudar. Quando você acredita no diagnóstico médico, você diz assim: eu não acredito que Deus pode mudar isso. E o que Deus me pede para te falar nessa noite, eu falo em nome dele, dê ordem a esse caos, confia naquele que é o agente da criação. Se ele dá vida a todas as coisas, ele também vai dar vida a essa situação de morte que você está vivendo. Fala para quem está do seu lado isso: confie no Senhor, não desista, não pare. Faz um dedinho de profeta, faz assim: não pare. Tem gente que está desistindo na última volta. Jericó já vai cair, a lepra já vai sumir. Continua, porque enquanto você profetiza, Deus vai dando ordem ao vale de ossos secos para virar um grande exército. Não é enquanto você reclama, não é enquanto você fica em silêncio, é enquanto você profetiza. Sendo assim, profetiza. Continua profetizando. Quando eu olho para Ezequiel 37, eu vejo exatamente um caminho que a gente precisa percorrer para viver uma vida de mudança, para mudar o ambiente que a gente vive. Ninguém vai mudar um ambiente sem primeiro ter reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Que mesmo que eu esteja andando sob um vale de ossos secos, o Senhor me conduziu a esse lugar. Pode passar que tem uns 3 tópicos aí. Ele me levou a esse lugar. Ele me segurou pela mão. E Ele vai caminhar comigo sobre o vale dos ossos secos.
A circunstância adversa que você vive, por pior que seja, você não está sozinho. Deus está andando com você nessa circunstância. Se você começar a profetizar, Ele vai contigo. Deus só te deixa se você reclamar. Mas enquanto você estiver profetizando, Ele está contigo. Porque Deus não compactua com o pecado. A gente se afasta de Deus, não é que Ele deixa a gente se afasta. Mas na nossa lógica, é como se Deus se afastasse, mas Ele não se afastou. Foi a gente que pecou. Quando a gente reclama, a gente tira Deus desse negócio. Então reconheça, por pior que seja a circunstância, Deus está no controle dela. Perceba que Ele está no controle. Uma vez que você percebeu que Ele está no controle, transforme esse ambiente. Coloque ouvidos em ossos. Comece a fazer ossos ouvir, dinheiro ouvir, órgãos ouvir. Quando o médico diz para a Kézia, assim, para a gente, assim, olha, ela não pode engravidar. Os órgãos dela ouviram, ela não pode engravidar. Quando a gente saiu de lá, eu falei assim, bom, o médico disse que não pode, mas agora nós confiamos em Deus que pode. Pronto, já cancelei o que aqueles órgãos tinham ouvido. Eles vão ouvir o quê? Você pode, você consegue, você vai dar vida, você vai gerar vida. O seu filho não ouve? Coloque ouvidos nele, profetiza. O seu marido não ouve? Enquanto ele estiver lá no trabalho, profetiza. Os seus vizinhos não ouvem? Profetiza. O dinheiro não ouve? Profetiza. Saia do ambiente de reclamação, de desculpas, e crie um ambiente profético. Transforme esse ambiente, coloque um ouvido nessa causa e continue, persevere, porque, irmão, dar 6 voltas no meio do calor do deserto com milhares de pessoas é difícil demais. Criar um universo, a humanidade, em 6 dias é muito difícil. Mergulhar 6 vezes sem ver a sua cura é difícil. Mas na 7ª volta, no 7º dia, no 7º mergulho, a cura vem, a Jericó cai e o descanso do Senhor chega. Eu não sei se você não sabe se está na 5ª volta, no 5º dia, no 4º mergulho, mas o que eu posso te garantir é que se você continuar, de repente, enquanto você profetiza, o 7º dia chega na sua vida. Um dia a mulher foi pegar água no tanque, era mais um dia. O que ela não contava é que naquele dia ela estaria com aquela pessoa que libera palavras, que trazem vida. E não era mais um homem, não era o 5º, nem o 4º, nem o 6º homem. Era o 7º homem. Jesus diz assim, olha, vai lá e chama o seu marido. E ela fala assim, então eu sei. Eu sei que você não é casada com esse homem e que você já teve 5 homens, 5 maridos, e esse homem que você está hoje não é seu marido, mas agora chegou o 7º na sua vida. O 7º homem chegou hoje aqui, o 7º dia chegou hoje aqui. Continua profetizando até que a hora chega.